Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário. E hoje vamos começar a nossa reflexão com uma pergunta. Você já passou por alguma situação onde pôde perceber claramente que Deus agia em seu favor? Há situações comuns em nossa vida, por exemplo, casamento, faculdade, trabalho, quando a esposa engravida, que vemos como coisas naturais. Se eu estudar bastante, vou ser aprovado no vestibular. Você se casa e sua esposa engravida, nasce um lindo bebê, para a alegria do casal. Isso é super natural, né? E assim vamos nos tornando insensíveis aos pequenos milagres diários que Hashem permite que vivamos. E aí precisamos de um grande sinal, para finalmente percebermos que o Eterno ainda está ali. Quando vemos as conquistas de Israel, em algumas delas, Deus se manifesta de maneira cristalina, como na primeira vitória contra Jericó. Mas depois, na conquista de Ai, vemos que Josué planeja estratégia, com sabedoria, até vencer a guerra. Isso não significa que o Eterno não estivesse agindo em favor do seu povo. Mas quando os gibeonitas clamam pela ajuda do exército de Israel e Josué se levanta para sair em defesa de seus aliados, a Bíblia diz em Josué capítulo 10, versículos 8 e 9: Disse o Senhor a Josué: Não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Josué então lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Eventualmente temos nosso caráter e coragem postos à prova, e Josué demonstra sua fidelidade aos gibeonitas ao aceitar sair em defesa deles. Mas aí também observamos que Hashem, o nosso Deus, aprova essa postura de Israel, ao dar segurança a Josué. Fica tranquilo, eu já os entreguei em tuas mãos. Aqui aprendemos uma lição importante. Não é apenas porque agimos corretamente que estamos conquistando posições no mundo. É porque Deus tem estado ao nosso lado, é porque Ele é bondoso conosco. Milhões de pessoas nesse mundo agem com honestidade e caráter, portando-se de modo digno perante os homens. Mas isso não significa que elas tenham um comprometimento com Deus. Da mesma forma, muitas pessoas alcançam sucesso, prosperidade financeira, saúde, mas isso não quer dizer que foi Deus que agiu em favor delas. Quando encontramos o caminho da Torá e trilhamos nossos rumos de acordo com aquelas diretrizes que o Eterno estabeleceu a nós, seu povo, isso cria em nós um sentimento tal qual o do rei Davi. Salmos 23, versículos 4 ao 6 nos diz assim: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Josué batalhou contra o rei de Jerusalém e outros reis, porque era seu dever moral de proteger os gibeonitas. Mas ele soube, desde o princípio, que Deus é quem daria a vitória a ele. Ainda assim, o texto diz que Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Aos que temem ao Eterno, há aqui dois passos fundamentais para o sucesso. Saber que Deus está ao seu lado é o primeiro passo. E o segundo é fazer a sua parte, eventualmente sabendo que terás que caminhar a noite toda rumo à batalha. Quem age dessa forma, no final das contas, sairá vencedor, mas sairá sabendo também reconhecer que suas vitórias são creditadas à bondade e à misericórdia do Senhor todos os dias da sua vida. É assim que veremos o nosso cálice transbordar, como disse o rei Davi, e quem sabe sejamos merecedores de ter uma mesa preparada para nós, bem diante dos nossos adversários. Fortaleça sua conexão com o Criador, reconheça-o em todos os teus caminhos, seja como Davi, sabendo que tu estás comigo. Essa é a fortaleza de Davi, e ele sabia que a bondade de Deus estava com ele todos os dias. Isso fez dele alguém que criou em si mesmo
a certeza de habitar na casa do Eterno. Se a gente fizer assim, em todos os nossos caminhos, reconhecermos a Deus, teremos diariamente ao menos 5 minutos para Deus. Shalom.